Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus, capítulo de número 12. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre pecados do coração. Hoje nós vamos falar sobre o desânimo e a inconstância. O desânimo, que é algo que nos ocorre e nos abate em nosso coração devido à nossa falta de fé, devido à nossa incredulidade. Antes de nós começarmos, eu quero trazer a recomendação de um livro, que é esse livro aqui do pastor Franklin Ferreira. É um livro que se chama Servos de Deus, Espiritualidade e Teologia na História da Igreja. Eu estou fazendo a indicação desse livro porque um dos pontos da nossa mensagem tem a ver com nós olharmos para a vida de outros servos de Deus que fizeram grandes coisas para o Senhor e sofreram, mas continuaram e perseveraram e não desanimaram em meio a tantos obstáculos. Então, eu quero aqui recomendar esse livro, Servos de Deus. O professor Franklin, ele vai pegar a vida de cada um dos homens que tiveram grande relevância na história da igreja, e ele vai pegar, por exemplo, lá a vida de Martinho Lutero, né? Ele começa desde o primeiro século e ele vai praticamente até o século 21, pegando nomes que foram cruciais em eventos importantes da história da igreja. E, por exemplo, ele pega lá a vida de Martinho Lutero, em 5 páginas, ele faz um resumo da vida de Lutero, conversão, como que ele chegou a ser o que ele era, como que foi a reforma protestante do ponto de vista da influência de Martinho Lutero, como que ele encarou todas essas situações, qual a contribuição de Lutero para a igreja nos dias de hoje, né? E mostra também muitas vezes o tipo de sofrimento, o tipo de circunstâncias que esses homens enfrentaram. Então fica aqui a indicação desse livro. É um livro para você ter aí na cabeceira da sua cama, às vezes para você ler uma história desses homens a cada dia. É uma leitura rápida, não é uma leitura difícil. Fica essa recomendação para a igreja. Eu tenho certeza que depois você ler esse livro, você vai compreender melhor a nossa história, a história do povo de Deus. Você vai ser muito edificado e você vai aprender muitas coisas. Se você precisar desse livro, você pode nos procurar no final do culto. Amém. Hebreus capítulo de número 12. Vamos ler do verso 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, pedir a orientação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua santa palavra. E nós nesse momento rogamos a Ti, ó Senhor, a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor traga a compreensão da sua palavra e fale ao nosso coração, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Dê sentar, irmãos. Irmãos, ninguém sabe quem é o autor dessa carta. Muitas tentativas de provarem algumas autorias foram feitas ao longo da história da igreja. As suposições sobre o autor dessa carta, elas são variadas. Alguns imaginam que seja Paulo, por causa da semelhança que nós encontramos com seus escritos, a maneira como ele aborda, o autor dessa carta aborda muitas coisas, é muito parecido com Paulo. Alguns sugeriram que foi Lucas, outros que foi Apolo, outros que foi Barnabé.
E, para nossa surpresa, alguns até supõem que tenha sido uma autoria feminina. Você já tinha ouvido falar sobre isso ou não? Não? E a grande evidência de que provavelmente foi uma mulher que escreveu essa carta foi porque no final da carta de Hebreus, ele termina a carta assim: esta carta, que é uma das mais longas do Novo Testamento, depois de falar-vos resumidamente. Entendeu? Não entendeu? Brincadeirinhas. Não poderia deixar de fazer essa brincadeira. Mas alguns falam brincando, porque mulher fala pouco, né? Então aqui o autor escreve muitas coisas. Não parece que há um resumo aqui, né? Nós temos aqui um tratado teológico. E aí, então ele termina e fala assim: eu falei resumidamente, é um resumo. Então fica aí essa sugestão aí de alguns autores. Mas enfim, os destinatários dessa carta, eles eram judeus, eles eram israelitas. Como nós propriamente vemos no nome dessa epístola, hebreus, eles eram assim chamados. O povo que recebe essa carta, eles eram predominantemente judeus, pessoas que estavam passando do judaísmo para o cristianismo. Eles estavam passando por essa transição. E essa carta aos hebreus, ela foi escrita justamente para ensinar aqueles primeiros cristãos que partiram do judaísmo para o cristianismo, aquilo que continuaria e aquilo que não continuaria na religião cristã. Então o autor de Hebreus, ele escreve para mostrar que muitos elementos, muitas características relacionadas à maneira deles viverem a religião no Antigo Testamento, essas coisas, elas caíram em desuso, porque houve uma substituição maior dessas coisas. Porque essas coisas, elas eram uma espécie de sombras e figuras, reflexos, que apontavam para o clímax da nossa fé, que é Jesus Cristo. O autor utiliza essas expressões no decorrer da carta. Então, o autor apresenta a esses destinatários como tema e propósito apresentar Jesus e o seu sacrifício como superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento, mostrando para esses leitores que eles não precisavam mais viver sob os rudimentos de Moisés, sobre o sacerdócio de Arão, sobre a intercessão dos sacerdotes, que eles não precisavam mais fazer sacrifícios de animais, porque Jesus Cristo substitui de maneira elevadíssima e suprema cada uma dessas figuras do Antigo Testamento. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que Arão, Cristo é maior que os sacrifícios. Cristo. Essa é a figura da apresentação do autor de Hebreus. Ele quer mostrar para nós a supremacia de Jesus em todas as coisas, de maneira que eu e você não precisamos de mais nada a não ser de Jesus. Mas aí, então o autor escreve também essa carta com o objetivo de mostrar para eles que Jesus era maior e melhor, porque esses crentes novos convertidos, que deixaram a sua religião do judaísmo e passaram a andar como cristãos no mundo, eles agora tiveram de encarar sofrimentos que anteriormente eles não passavam. Porque no primeiro século, como nós notamos no livro de Atos, você pode ler o livro de Atos, você vai perceber isso, os cristãos eram perseguidos veementemente pelos judeus não conversos. Eles perseguiam Paulo, eles perseguiam os demais crentes da igreja primitiva, eles tentavam matá-los, eles tentavam apedrejá-los, eles tentavam prendê-los, assim como eles fizeram com Jesus Cristo. E então esses homens, após deixarem o judaísmo e irem para o cristianismo, eles perceberam aquilo que muitas vezes muitos de nós sentimos quando chegamos à fé. Nossa, quando eu não era crente, a minha vida era uma beleza, mas quando eu me converti, eu passei a ter muito mais sofrimentos na minha vida. Por que isso? Porque afinal de contas, se eu estou andando com um Deus que é todo bondoso, todo poderoso, a minha vida não deveria melhorar. Eu não deveria ter uma vida mais confortável, eu não deveria ter uma vida alegre, eu não deveria ter uma vida sem sofrimentos, sem perseguições. Mas o autor escreve muitas partes dessa carta, desse
livro de Hebreus para nos mostrar que nós, mesmo tendo convertidos a Cristo e tendo o Senhor, o sofrimento, ele não é algo estranho à nossa fé. Pelo contrário, ele é uma realidade, ele é compatível, ele é inevitável para aqueles que querem ser fiel a Deus. E ele escreve falando isso, por exemplo, usando o capítulo de número 11, citando uma lista de heróis na fé, de pessoas que suportaram igualmente sofrimentos para serem fiéis a Deus. E então nesse capítulo de número 12, o autor, ele se utiliza de uma metáfora, de uma corrida, de uma carreira. Perceba no verso 1, no final do verso 1 ele diz, e para que nós possamos correr com perseverança, que é o contrário do desânimo, que é o contrário da inconstância, que abate o nosso coração, a carreira que nos está proposta, a corrida que nos está proposta. E aí nós notamos uma coisa, que nós já falamos aqui nas nossas exposições de quinta no Sermão do Monte, que a Bíblia ela utiliza muitas metáforas para explicar e indicar para nós como é a vida cristã. Por exemplo, nós notamos que a Bíblia muitas vezes compara a vida cristã a uma guerra, há uma batalha. Em Efésios capítulo 6, Paulo usa a metáfora de um conflito espiritual, de um soldado que deve se munir de armas, mas espirituais. A Bíblia, por exemplo, também usa a comparação da vida cristã como a de um boxeador. Paulo falava isso em suas cartas. Ele dizia, que ele corria não como quem tem um alvo, e ele lutava não como alguém que golpeia o ar. A ideia de um boxeador, de um pugilista. O cristão também, além de outras metáforas, ele é comparado à relação de um escravo com seu senhor, à luz, ao sal do mundo e da terra. Nós somos comparados muitas vezes como bebês espirituais e às vezes como pedras vivas por Pedro. Nós somos comparados até mesmo a uma semente que tem um processo, que foi germinada, que floresce e frutifica. Há muitas metáforas na Bíblia que são utilizadas para expressar algo importante para nós. E nós poderíamos ficar aqui citando várias figuras que aparecem. E Paulo não, é o costume de falar Paulo, nós não sabemos quem é o autor. Se eu escorregar de vez em quando, me perdoe. Mas o autor aqui de Hebreus, ele apresenta então essa metáfora da corrida, para dizer para esses irmãos, que assim como em uma corrida, em uma maratona, aquele que está correndo, ele não pode desanimar, ele não pode retroceder, ele não pode desistir, ele não pode ser inconstante, mas ele tem que ser constante, para que ele termine a sua corrida. Ele está dizendo para esses ouvintes: vocês também devem correr a vida cristã, trilhar a vida cristã como se vocês estivessem em uma corrida e não desanimarmos. O principal motivo pelo qual esses primeiros cristãos estavam desanimando é porque, como diz o capítulo 10 dessa mesma carta, eles tiveram os seus bens confiscados. Muitos deles morreram. Muitos deles tiveram parentes que estavam presos por causa da sua fé. Eles perderam tudo por causa da sua convicção em Cristo. E agora, perdidos, vagando pelo mundo, como o próprio autor de Hebreus vai chamá-los, de peregrinos, de pessoas que não têm uma morada, mas que estão caminhando uma jornada até o céu. Ele vai dizer para esses homens, para esses ouvintes, que eles não deveriam desanimar em face desses sofrimentos, dessas dificuldades, porque eles estavam muitos querendo retroceder e voltarem para o judaísmo. Eles estavam analisando o conteúdo da sua fé, e agora eles estavam olhando para a fé que eles tinham anteriormente, e eles estavam falando assim: é melhor nós voltarmos a vivermos no judaísmo, porque lá não há sofrimento. Assim como aqueles homens e mulheres que foram libertos do Egito por Moisés, o libertador de Deus,
Com mão poderosa Deus libertou eles da escravidão do Egito. Eles, no decorrer do trajeto, quando eles passavam por dificuldades, eles flertavam com o Egito e diziam: era melhor quando nós estávamos lá, porque lá nós tínhamos cebola, pepino e tantas outras coisas. E aí então, irmãos, há uma aplicação importante para nós aqui, que esse problema do coração desses homens que foram libertos e também desses ouvintes dessa carta de Hebreus, é que nós também muitas vezes desanimamos, nós muitas vezes também queremos retroceder, nós muitas vezes também queremos abandonar ao Senhor, nós muitas vezes queremos abandonar as coisas que Deus colocou em nossas mãos. Nós desanimamos por diversos motivos. Desanimamos por causa do próprio pecado, como veremos nessa passagem. Desanimamos e queremos abandonar a nossa fé por causa das decepções. Desanimamos porque ficamos com dúvidas. Desanimamos quando ficamos inseguros. Desanimamos por causa da incredulidade. Desanimamos por causa do sofrimento. E o que nós pensamos no desânimo? É melhor eu não me envolver tanto com a igreja, é melhor eu não me envolver com o povo de Deus, eu acho que essa relação ela não é saudável. Tanto é que quando nós olhamos para o capítulo de número 12 mais à frente, nós vemos que o desânimo dessas pessoas não era apenas espiritual, mas era social, porque eles estavam esfriando no amor, eles estavam esfriando nas relações, eles estavam esfriando no casamento. Tanto é que ele fala mais à frente, digno de honra é o matrimônio. Ele fala quanto ao amor, sejam zelosos. Ele fala que esse desânimo estava fazendo com que muitos abandonassem os cultos. Tanto é que ele escreve: não deixem de congregar, como é costume de alguns de vocês. O desânimo que esses homens estavam passando faziam com que eles começassem a esfriar na relação deles com Deus, mas também esfriar na relação deles com os outros. E aqui nós temos uma coisa importante: a sua relação com Deus, ela vai refletir diretamente em tudo mais na sua vida. Lê do engano se você pensa que se você não tiver uma boa relação com Deus, você vai conseguir cultivar todas as coisas na sua vida de maneira correta. Esses homens estavam passando por isso, desanimaram espiritualmente, foi o primeiro passo. Eles queriam abandonar a fé. Consecutivamente eles começaram a sofrer em outras áreas da sua vida. Então o desânimo, ele invade a nossa vida, muitas vezes desse jeito, e fazia com que essas pessoas quisessem trocar Jesus pela religião antiga. E isso significava apostasia, isso significava abandono da fé, isso significava desviar-se da fé, isso significava que eles possivelmente não eram verdadeiros filhos de Deus, porque os filhos de Deus são aqueles que são chamados à perseverança, à constância, e que em meio ao desânimo, não que nós não passamos por desânimo, mas nós usamos os recursos que Deus nos dá para sairmos desse marasmo muitas vezes espiritual em que nós estamos. Eu quero perguntar para você: você está desanimado? Qual é a análise que você faz da sua vida hoje? Você é alguém perseverante? Você é alguém constante? Você é alguém entusiasmado? Você é alguém comprometido? Você é alguém dedicado a Deus, à igreja, aos irmãos? Ou o desânimo é o seu pecado hoje? Ou a inconstância é o seu pecado hoje? Ou a falta de perseverança é o seu pecado hoje? Como que você está diante de Deus? Olhe para a sua vida agora e examine-se, porque Deus sabe como você está. Deus sabe aquilo que ocupa a sua mente e o seu coração. Você está desanimado, você está frustrado, você está triste, você está decepcionado com alguma coisa, de maneira que isso tem feito você ficar desanimado. Esse trecho de Hebreus nos ajuda a lidarmos com o desânimo. O autor oferece algumas
maneiras em que nós podemos lidar com o desânimo, podemos lidar com essa inconstância, porque ele começa no verso 1, e vamos elencar essas maneiras em que nós podemos vencer o desânimo espiritual, que invade a nossa vida, o nosso comprometimento com a igreja e as nossas relações, casamento, amizade, trabalho, igreja e tantas outras coisas. Veja que no verso 1, ele começa dizendo assim, portanto, concluindo aquilo que ele já vem dizendo durante o sermão. E então ele diz, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. E aqui nós temos o primeiro recurso que nós temos para lidarmos com o desânimo. Veja que ele diz, olhem para a grande nuvem de testemunhas que nós temos ao nosso redor. O que ele estava dizendo para esses leitores? Ele está dizendo assim, olhem para a história do povo de Deus e saibam que o sofrimento, que as perseguições, que as dificuldades, elas não são novas para vocês, que vocês não são os únicos que estão sofrendo, mas houveram outros antes de vocês, que sofreram talvez como vocês e talvez até pior do que vocês, e eles perseveraram, eles permaneceram fiéis a Deus. Olhem para a história, olhem para o exemplo dessas pessoas, para que vocês encontrem motivação. Olhem para os santos do passado. Quando nós vamos para o capítulo de número 11, ele começa a apresentar esses diversos exemplos da fé cristã. Você pode perceber aí do verso 4 do capítulo 11, e depois no verso 8, ele começa a falar dos patriarcas. Ele fala de várias pessoas que foram fiéis a Deus, que lidaram com diversas dificuldades, que lidaram com diversos problemas. Ele fala assim, olhem para essa nuvem de testemunhas. E então quando ele diz nuvem, ele está querendo dizer que não é um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos, mas nós temos uma geração inteira de pessoas que vieram antes deles, para nós olharmos para a vida deles e encontrarmos encorajamento para permanecermos fiéis a Deus, porque Deus foi fiel a esses homens. Quando nós olhamos para o capítulo de número 11, note no verso 33, eu gostaria que você olhasse comigo, no verso 33 do capítulo 11, ele dá o exemplo do tipo de sofrimento que esses homens tiveram, e então ele começa dizendo, os quais esses homens, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ele cita os sofrimentos desses homens como encorajamento para esses ouvintes, dizendo para eles, olha, o sofrimento deles não foi em vão, de maneira que nós colhemos todo o fruto do trabalho desses homens, todo o fruto do trabalho desses homens. Ele termina no verso 40, dizendo isso para nós, e talvez
Se para você não fosse o suficiente, essa grande nuvem de testemunhas, esse monte de nomes e de tipos de sofrimentos que nós encontramos nos relatos do Antigo Testamento, nós ainda podemos olhar para Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que sofreu todas as coisas como eu e você, que foi tentado como eu e você, mas sem pecado. E ele suportou as suas aflições, e ele recebeu o prêmio, como o próprio texto que nós lemos afirma isso para nós. O que isso significa para mim e para você? Esses homens, eles tinham uma nuvem de testemunhas daquilo que vinha antes deles. Nós temos uma nuvem de testemunhas dos dias atuais até os dias deles e antes. Quantos de nós não podemos, por exemplo, ler as histórias bíblicas dos pais, dos profetas, dos reis, dos apóstolos? Quantos de nós não podemos estudar a história da igreja e ver os pais da igreja, dos pré-reformadores, dos reformadores e de tantos outros homens que sofreram pelo evangelho? Como nós afirmamos aqui desse livro, Servos de Deus, nós temos a história, uma grande nuvem de testemunhas de homens que suportaram e lutaram contra o desânimo em meio às provações. Portanto, irmãos, como nós acessamos esses testemunhos? Em primeiro lugar, leia as Escrituras. Você está desanimado? Você está inconstante? Leia a palavra de Deus, gaste tempo com as Escrituras, leia as histórias da Bíblia, leia o livro de Atos, leia as histórias de sofrimento, veja como Paulo diz muitas vezes sobre os seus sofrimentos. Nós estamos cansados, mas por dentro nós estamos sendo renovados dia após dia. Paulo afirma isso. Leia biografias, leia sobre a história da igreja. Há tantos livros que contam sobre os mártires, que você, quando começa a ler essas histórias, você fica com os olhos lacrimejados de ver a maneira como esses homens suportaram tamanho sofrimento. E às vezes nós, por muito menos que isso, ficamos desanimados, ficamos inconstantes, deixamos ser abatidos pelo desânimo. Em segundo lugar, qual é o conselho do autor de Hebreus? A orientação que ele dá para nós. Veja aí no verso 1, ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele diz, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado é a terceira, mas aqui a segunda é a ideia de um maratonista, que quando ele ia correr a corrida, quando ele ia entrar nessa maratona, que era fadigante, que era longa, que era comprida, que era difícil de ser corrida, ele muitas vezes ficava praticamente nu, para correr sem qualquer tipo de peso que tornasse esse corredor mais lento. Então, da mesma maneira, o autor está aqui lembrando esses leitores que, metaforicamente, assim como os corredores, os maratonistas, eles corriam sem roupas praticamente, para que eles pudessem estar leves e correr bem a vida cristã, sem serem inconstantes, sem desanimarem. Nós também precisamos nos livrar de coisas que trazem um peso para a nossa vida. Nós também devemos nos livrar de situações, de coisas que estão presentes na nossa vida, que impedem eu e você de trilharmos a carreira cristã como ela deve ser. Que tipo de coisas podem ser essas? Não são coisas necessariamente ruins, muitas vezes podem ser coisas boas. John Piper diz assim, que o nosso problema muitas vezes não são as coisas ruins, mas as coisas boas que ocupam indevidamente lugares de exclusividade em nossa vida. O nosso problema muitas vezes não é esses pecados mais grotescos, mas são as coisas que são legitimamente nobres, que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Quantas coisas poderíamos ter? Os compromissos dessa vida,
as ambições profissionais, os nossos passatempos, os nossos esportes preferidos, os nossos hobbies, o nosso lazer, o nosso entretenimento, os nossos cursos profissionalizantes, as nossas amizades, os nossos hábitos, as nossas preocupações, os ambientes em que frequentamos, todas essas coisas, elas podem ser coisas que nos deixam pesado para trilharmos a vida cristã. E assim como um corredor fica mais lento para trilhar uma maratona, essas coisas nos seguram, nos impedindo de andarmos como deveríamos com Deus. Elas tornam empecilhos, coisas que são boas, mas se tornam empecilhos. Stuart Olyott diz assim: algumas coisas não são em si mesmas erradas, não são baixas e vulgares, podem até mesmo serem belas, eruditas e nobres, mas elas impedem a minha efetividade espiritual, enfraquecem a minha fé, abafam o zelo pelas coisas de Deus, reduzem a força para resistir à tentação e têm uma tendência de me escravizar. Perceba que ele está falando aqui dessas coisas que nós citamos, seja lá aquilo que se encaixa na sua vida. Há algo presente na sua vida que hoje impede de você trilhar mais livremente a carreira cristã, que tem gerado em você inconstância e desânimo, porque tem roubado o seu amor por Cristo? Olyott ainda oferece 2 perguntas para nós sabermos se há algo nessa vida presente nossa que tem impedido nós de corrermos livremente como Deus deseja que nós corramos a carreira cristã. Ele diz assim: em primeiro lugar, antes de você trazer ou cultivar qualquer coisa na sua vida de maneira demasiada, você tem que perguntar: isso é um auxílio para a carreira cristã? Isso vai me auxiliar? Isso vai me ajudar? Isso vai me fortalecer? Isso vai impulsionar a minha relação com Deus? E a segunda pergunta: isto é um impedimento? Isso vai me atrapalhar na minha relação com Deus? Isso está prejudicando a minha constância nas coisas do Senhor? Isso está me prejudicando na minha relação com Deus? Essa é uma das coisas. Em terceiro lugar, ele diz sobre o pecado como uma outra coisa que traz desânimo para a nossa vida. Veja o que ele diz: livremo-nos de todo o peso, e não somente do peso. Nós não devemos nos livrar somente dessas coisas que muitas vezes atrapalham a nossa vida cristã, mas nós também devemos nos livrar do pecado que tão firmemente, em algumas traduções, que tenazmente se apega a nós, que gruda, que está emaranhado, que está entrelaçado, que está grudado em nós. E aqui então o pecado é, como nós vemos nas Escrituras, a descrição da nossa maior ameaça, porque o pecado é algo que está presente em nossa vida. O pecado é algo que nós devemos lidar com ele todos os dias. Afinal, nós não estamos falando aqui dos pecados do coração, das coisas que estão presentes em nós e muitas vezes atrapalham-nos na nossa relação com o Senhor. E aqui nós podemos entender o pecado de diversas formas. Primeiro, o pecado em si, a presença dele, ou a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação. Paulo diz da nossa natureza que ela inclina-se para uma inimizade com Deus por causa do nosso amor, muitas vezes, às coisas pecaminosas. Ainda nós podemos dizer que o pecado aqui, que o autor de Hebreus está citando, é não apenas o pecado de maneira genérica, mas é aquele pecado, sabe? Aquele pecado que está presente na sua vida, que você luta com ele de maneira específica, individual, aquilo que está presente, que todos os dias você tem de lidar com ele, aquela sua fraqueza, aquilo que você tem frequentemente de pedir perdão ao Senhor, porque você tropeça de novo. É como se ele estivesse dizendo: livre-se desse pecado.
Porque Ele está impedindo que você corra a corrida cristã como você deve. Ele está fazendo com que você viva desanimado e sendo inconstante. Livre-se dele. Em quarto lugar, ele diz: livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor da fé. Ele está indicando para nós que eu e você devemos olhar para frente e olhar para o alto. Em primeiro lugar, olhar para frente, porque nós temos um trajeto, nós temos uma corrida, e quando ele diz a carreira que nos está proposta, é como se ele estivesse dizendo assim: essa carreira que está proposta a você, essa corrida que está proposta a você, não é uma escolha sua, mas foi Deus quem te colocou nessa corrida. Então olhe para frente e continue correndo com perseverança, com paciência, com constância, sem o desânimo. E então ele diz, no próximo ato, dizendo que nós devemos correr olhando para cima, olhando para Jesus. Ele diz, fixando os olhos no autor da nossa fé. E há dois tipos então de olhares. Nós frequentemente olhamos para Jesus, e as escrituras mostram que há duas maneiras de nós olharmos para Cristo. E aqui, usando dois exemplos para fazer esse contraste, nós podemos usar o exemplo de Pedro e o exemplo de Paulo. Num primeiro exemplo, quando nós lembramos daquela história de Pedro, que Pedro pede para Jesus para ir ter com ele naquela tempestade, quando Jesus está caminhando sobre as águas, e então Jesus fala para ele assim: pode vir, Pedro. E aí Pedro começa a andar sobre as águas, ele está andando sobre as águas, mas aí os olhos de Pedro, que estavam fixos em Jesus, eles se desviam. E a Bíblia diz que Pedro começou a olhar, Pedro percebeu o vento, e aí então ele começou a sentir medo. E aí, com medo, ele começou a afundar. E aí, quando ele estava afundando, ele clamou para que Jesus o salvasse. Ele disse: Senhor, salva-me. Esses ouvintes dessa carta aos Hebreus, eles estavam como Pedro. Eles estavam andando a carreira que Deus havia proposto para eles. Mas por um breve momento, eles passaram a olhar para os sofrimentos. Eles começaram a olhar para situações difíceis. Eles começaram a olhar para os pecados dos outros. Eles começaram a olhar para as decepções dessa vida. Eles começaram a olhar para esse mundo caído. E então eles começaram a naufragar. Eles começaram a abandonar a fé. Eles começaram a afundar na sua relação com o Senhor. Mas, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está ali presente e Ele escuta a nossa oração. Senhor, salva-me. A esperança para você que está desanimado. A esperança para o seu coração se está abatido. Cristo pode ouvir a sua oração nessa noite. Senhor, salva-me do desânimo. Salva-me de me afundar a olhar para essas coisas dessa vida que me impedem de andar com o Senhor de maneira perseverante, paciente, constante. E o segundo olhar é o olhar de Paulo, né? Paulo diz em Filipenses: eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Ele não apaga os sofrimentos da memória. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, o passado não tem mais relevância na minha vida, mas ele se esquece das coisas que ficaram para trás, e ele avança para aquelas que estão adiante dele, como um corredor que visa um prêmio, que visa um alvo. E ele diz: eu estou avançando essas coisas que estão adiante, eu prossigo, eu não desanimo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O autor utiliza, irmãos, a metáfora de uma corrida.
dos corredores desse tempo. E aí eu quero lembrar uma passagem que Paulo mostra como a nossa corrida ela é superior e ela é distinta da corrida desse mundo, porque os corredores desse mundo, eles correm, eles buscam um prêmio, eles buscam uma glória, que a Bíblia diz que é corruptível, que não tem relevância eterna, mas a Bíblia diz que nós corremos por uma coroa que é incorruptível, que nós corremos por um prêmio que não pode ser roubado, que nós corremos uma carreira que o importante não é chegar em primeiro, mas é chegar no final. Não é uma competição entre nós, mas é todo o povo de Deus trilhando a maratona da fé em prol de chegarmos àquele grande dia e encontrarmos o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele diz: olhem para Jesus, fixem os seus olhos em Jesus Cristo. E então ele diz: o autor e consumador da nossa fé, aquele que concedeu fé a nós, e aquele que sustenta a nossa fé. Quando ele diz consumador, ele está dizendo que Jesus, ele é aquele que mantém a sua fé, é aquele que nutre a sua fé, é aquele que te alimenta quando você precisa. E então ele fala agora, não somente para nós olharmos para Jesus como uma pessoa, mas também olharmos para o exemplo de Jesus. Veja o que ele diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Veja, ele diz assim: olhem para o exemplo de Cristo. Ele suportou os sofrimentos, ele desprezou as injúrias, ele desprezou as ofensas, ele desprezou as humilhações, mas não porque ele não se importava com as humilhações, mas porque ele viu um prêmio superior, ele viu a glória. Ele está dizendo, assim como Cristo, nós também devemos, como motivação para suportarmos e não desanimarmos, olharmos para a consolação que nós temos. Quando ele diz que Cristo suportou a cruz, há outra coisa interessante aqui, porque muitas vezes eu e você, nós nos queixamos dos nossos sofrimentos, nós murmuramos das dificuldades que nós passamos, nós reclamamos e achamos que os sofrimentos que nós estamos passando são pesados demais, são injustos demais. Mas quando diz que Cristo suportou a cruz, o que significa isso? Muitos homens morreram crucificados. No dia em que Cristo morreu crucificado, outros 2 homens morreram crucificados ao seu lado. Muitos homens foram crucificados na história da igreja. Os romanos crucificaram diversos cristãos. Diz o testemunho da história da igreja que os romanos utilizavam os cristãos como luminares nas ruas de Roma, crucificando esses homens e incendiando esses homens. Pedro, o apóstolo Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. Mas o que torna essa crucificação um sofrimento tão distinto das demais crucificações? Quando a Bíblia diz que Cristo suportou a cruz, as Escrituras não está dizendo apenas que Cristo suportou as chibatas, que Cristo suportou a humilhação, que Cristo suportou a vergonha, que Cristo suportou a humilhação, mas que na cruz, quando Cristo estava lá, Ele suportou a ira de Deus contra os nossos pecados, contra os meus e os seus, para que eu e você possamos andar firmemente na presença dEle. Essa é a promessa de Deus. Cristo suportou a ira de Deus em meu e em seu lugar. Ele perdoou os meus e os seus pecados, e Ele proveu poder para que eu e você não andemos desanimados, mas alegres e contentes, apesar dos sofrimentos. Portanto, verso 3 ele diz: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem e não desanimem. Ele está dizendo: meditem essas coisas, pensem nelas, olhem para Cristo, para a sua pessoa, para a sua obra,
olhem para quem Ele é, olhem para todas essas orientações, abandonem as coisas que impedem vocês de andarem como vocês devem andarem, abandonem o pecado, olhem para os testemunhos, aprendam com a história do povo de Deus, olhem para Jesus Cristo, e então vocês não vão se cansar, e vocês não vão ficar desanimados. Ele está dizendo, façam essas coisas, e vocês vão conseguir lidar com o cansaço, com a fadiga e com o desânimo, porque vocês vão olhar para algo muito maior, muito melhor e superior, que Deus tem para aqueles que andam com Ele.